O vídeo de hoje é principalmente para você que é mulher, tem mais de 40 anos e já teve filhos, e aí percebeu que está com uma bola na vagina. Hoje, o assunto do vídeo é sobre a cirurgia para correção da bexiga caída, a perineoplastia. Mas já te digo de antemão que esse nome é um pouco genérico, porque não é apenas a bexiga que pode estar caída, a perineoplastia ela pode ser anterior ou posterior, porque às vezes é o intestino que está caindo. Então vamos falar sem mais delongas sobre a perineoplastia anterior e também um pouquinho sobre a posterior. Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco do canal O Médico da Mulher e vamos falar agora sobre a cirurgia para correção da bexiga caída e também do intestino caído. A gente chama de perineoplastia, quando é a plástica do períneo, quando as coisas ali embaixo começam a ficar meio fora de lugar, vagina muito aberta, a bexiga saindo ali para fora, o intestino saindo ali para fora, a gente pode ter necessário fazer a perineoplastia. A perineoplastia é uma cirurgia que ela não inclui a retirada do útero. Então, se o útero estiver caindo, se você tem um prolapso uterino, aí nesse caso a gente vai fazer a histerectomia vaginal, que é a retirada do útero, e depois disso a gente vai avaliar a necessidade de fazer a correção da vagina na parte da frente e de trás, que seria a perineoplastia anterior e posterior. Eventualmente a gente tem que fazer as 3 cirurgias de uma vez só, tira o útero, coloca a bexiga para o lugar e o intestino para o lugar também. Mas às vezes a gente consegue fazer somente a bexiga, o útero está no lugar, o intestino está no lugar, a gente faz só a perineoplastia anterior, ou então se é só o intestino que está vindo, a gente faz a perineoplastia posterior. Quem é que vai precisar desse tipo de cirurgia? Bom, eu já expliquei muito bem explicado em um dos vídeos mais vistos aqui no canal, que é o vídeo de bexiga caída, tá aqui. Você depois desse vídeo vai lá, clica, vou deixar o link aqui também na descrição, e você dá uma olhada sobre os detalhes da bexiga caída. Mas o que você precisa saber para este vídeo é que às vezes acontece um enfraquecimento da musculatura da parede vaginal e a pressão ali que tem dentro da barriga faz com que comece a sair para fora a bexiga. A bexiga ela começa a abaular a parede da vagina e acaba aparecendo lá fora. Existem vários graus de bexiga caída que a gente chama de cistocele. Grau 1, quando é muito discreto, só o médico vê no exame. Grau 2, quando já tem uma bola aparecendo ali, às vezes a mulher já sente alguma coisa, mas ainda não sai para fora. E o grau 3, quando começa a sair, aparece já fora da vagina. E o grau 4, quando sai totalmente, a pessoa tem que colocar para dentro com o próprio dedo. Então, o grau 3 e grau 4 é que vai precisar de cirurgia. E como é feita esta cirurgia? Essa cirurgia ela é feita da seguinte forma: a gente vai identificar se é a bexiga ou o intestino que está caído. Aí a gente vai abrir a parede vaginal, ou na frente ou atrás, faz um corte reto. A gente vai descascar essa parede vaginal ali para chegar na bexiga ou no intestino. Encontramos, a gente vai empurrar para dentro e fechar a musculatura que está toda ali flácida e abaulada. A gente vai dar pontos nessa musculatura, fazendo com que esses pontos fechem e empurrem de volta para dentro a bexiga ou o intestino. Depois disso, a gente vai ver o que sobrou de pele, porque às vezes sempre sobra um pouco que está abaulado, né? E a gente faz a plástica propriamente dita. A gente tira o excesso de pele e costura fechando a vagina de uma forma em que a bexiga fique para dentro e a vagina fique normal, né? Para que ela não fique abaulada sobrando pele. No períneo posterior, a gente ainda aperta os músculos, porque esses músculos ali atrás, às vezes eles estão também muito flácidos, permitindo que o intestino volte. Então a gente dá um pontinho para segurar melhor estes músculos. Isso faz até com que a mulher que estava se sentindo muito flácida, às vezes não estava conseguindo sentir um prazer na relação e tudo mais, que ela consiga sentir novamente, porque fica um pouco mais fechadinha ali a entrada do canal. Mas digamos que você descobriu que você tem a bexiga caída e ainda não é um grau 3, você ainda não precisa da cirurgia. Como é que você pode fazer para prevenir, para não chegar neste ponto? Primeiro, fazer exercícios físicos, exercícios normais e também exercícios específicos com a fisioterapeuta pélvica. A fisioterapia pélvica é fundamental para reforçar bem essa musculatura do períneo. Então, fica ligada, já contata a fisioterapeuta para você começar a fazer este trabalho preventivo. Você pode se livrar de uma cirurgia no futuro. Outras situações são muito importantes. Por exemplo, quanto menos peso a parede pélvica, o assoalho pélvico estiver carregando, melhor. Então, se você estiver acima do seu peso, você deve emagrecer. Se você faz muito
muita ginástica, por exemplo, faz muito exercício segurando o abdômen, trancando o abdômen e esquece de trancar também lá embaixo, você pode estar sarada, mas vai acabar perdendo xixi porque a musculatura pélvica não está sendo reforçada. Então você deve reforçar também a musculatura pélvica e toda vez que você for levantar peso, fazer algum exercício, fazer uma prancha, você deve lembrar de segurar o abdômen, sim, mas também segurar o períneo, tá certo? E como é que é segurar o períneo, né? Tá um pouco virtual isso aqui. Dá uma olhada no meu vídeo sobre os exercícios de Kegel, a ginástica do períneo, para que você aprenda como fazer esse tipo de exercício e como você pode melhorar a sua musculatura antes de chegar ao ponto de precisar da cirurgia. O cigarro também é um vilão nessa história. O cigarro, ele também está associado à bexiga caída. Outra situação que aumenta muito a pressão e enfraquece a pelve é a prisão de ventre, e isso ataca muito as mulheres. Então você não pode negligenciar. Se você é muito trancada, você tem que tomar medidas para facilitar a defecação. Se você fica fazendo muita força, você vai principalmente favorecer a parte do intestino caído, né, a retocele, mas também por enfraquecer toda a parte da musculatura pélvica, pode ter tudo, pode cair tudo ali, entendeu? Até o útero, tudo por excesso de força na hora de evacuar. Então fique ligada e evite precisar fazer muita força, tá? Come bastante ameixa, eventualmente vai precisar mudar a alimentação, tomar bastante água, mas aumentar o número de fibras, você precisa fazer algum tratamento para não ficar constipada a vida toda. Claro, eu não estou falando de um dia que fico constipada, estou falando daquelas mulheres que são constipadas crônicas, que passam anos da vida tendo dificuldade para evacuar, indo uma vez por semana no banheiro. Existem também outros fatores que aumentam o risco de você ter essa bexiga caída. Uma delas é o fator hereditário. Se toda a família tem essa fraqueza muscular, provavelmente você também vai ter. O peso, que eu já falei, a idade também, né, que é um fator de risco. Quanto maior a idade, maior a chance de ter esse problema. Mulheres que fazem uso de anabolizante em altas doses, aquelas que tiveram alguma laceração maior na hora do parto normal também, e aquelas que tiveram muitas gestações. Quanto mais gestações, mesmo que tenha sido tudo cesárea, a gestação aumenta o peso que você carrega durante um bom tempo, 9 meses carregando peso a mais, então você acaba tendo um risco um pouco maior de ter esse tipo de problema. E lembrando que não é apenas a bexiga caída, o intestino caído, o útero caído que esse tipo de coisa pode causar. Geralmente acontece também uma perda de xixi, a incontinência urinária. É bem importante a incontinência urinária, eu dou uma aula maravilhosa sobre incontinência urinária, dá uma olhadinha nesse vídeo. Se você está perdendo xixi, você precisa ver este vídeo. Vou deixar o link na descrição aqui também. A perda de xixi é um outro problema que está associado a esse tipo de doença. A perda de fezes também, em casos mais graves, pode estar tão ruim ali embaixo que sai até as fezes. Flatos, que pode causar vários constrangimentos, né? Ela consegue segurar o cocô, mas eventualmente sai os gases. E também uma diminuição da libido e do prazer nas relações por se sentir flácida, por achar que tá feio, por ficar constrangida de eventuais barulhos, de perda de xixi na hora do sexo. Então isso pode prejudicar muito a vida sexual da mulher que sofre com esse tipo de problema. Para isso que existe sim a cirurgia. Quanto mais atrasar a cirurgia, melhor. Então você viu que começou a ter a bexiga caída, começa a fazer exercício físico, começa a emagrecer, começa a fazer fisioterapia pélvica para adiar ao máximo a necessidade da cirurgia. Porque se você fizer a cirurgia e continuar com os velhos hábitos, em algum momento vai começar a afrouxar de novo e vai cair de novo. Você vai precisar de uma segunda, eventualmente até de uma terceira cirurgia. Essa cirurgia tem uma validade ali de 5 a 10 anos. Depois disso, se você não mudou os hábitos, a tendência é precisar de novo. E cada cirurgia em cima de uma cirurgia anterior, ela é bem mais difícil, fica com uma série de cicatrizes internas, aderências, então chance de complicação é bem maior. Que tipo de complicação existe nesse tipo de cirurgia? O sangramento é muito raro, é uma região que a cicatrização é bem fácil e o pós-operatório é bem tranquilo. Porém, a gente pode ter um risco de perfuração de bexiga, porque a gente está trabalhando exatamente ali na bexiga, né? Quando acontece, não é um problema tão grave, a gente só dá ponto na bexiga. O inconveniente é de ficar com sonda durante uma semana a 10 dias para manter a bexiga vazia enquanto cicatriza. Mas costuma-se não precisar desse ponto. O risco maior de ter a perfuração da bexiga é quando é a segunda, terceira cirurgia. Perfuração de intestino não é impossível quando a gente vai mexer no intestino, é mais grave e é mais rara também, tá? Mas não é impossível de acontecer. E eventualmente pode surgir também uma fístula, que é uma comunicação ali entre a bexiga e a vagina, entre o intestino e a vagina. Essa cirurgia
cirurgias que podem acontecer. Às vezes a gente nem perfurou a bexiga na hora, mas a cicatrização fez com que ficasse uma área isquêmica que acabou perfurando a bexiga ou o intestino depois ali da cirurgia. Ou então o calor, quando a gente cauteriza um vasinho, esse calor ele pode causar uma lesão térmica posterior que acaba fazendo essa fístula. São situações muito raras, mas é o que de mais grave pode acontecer nesse tipo de cirurgia. Via de regra, você está super bem no dia seguinte e em 30 dias já nem lembra mais que fez a cirurgia. A recuperação é bem semelhante à recuperação de um parto normal, é bem rápido. E como é que é o preparo para essa cirurgia? Bom, você já deve estar fazendo os exercícios perineais, a fisioterapia. Você deve, uns dias antes da cirurgia, uns 4 dias antes, começar com uma alimentação rica em fibras que facilite o esvaziamento do intestino. Normalmente, um dia antes da cirurgia, a gente dá remédios laxantes para esvaziar completamente o intestino, diminuir o risco de contaminação na cirurgia. No dia da cirurgia, a gente limpa toda a região vaginal ali com uma solução antisséptica e aí faz o procedimento. E a recuperação, como é? Como eu disse já, é bem simples, costuma ser uma situação mais fácil. E os cuidados pós-operatórios, como são? Bom, eu falei que a recuperação ela é bem simples, né? Costuma ser muito tranquila a recuperação desse tipo de cirurgia. Mas você deve lembrar que vai ter pontos, esses pontos ficam internos, eles não ficam visíveis para quem está vendo ali de fora, tá? Os pontos ficam todos para dentro ali da vagina, mas esses pontos, eles requerem alguns cuidados, como alguma higienização melhor, né? Se começar a sair muita secreção, eventualmente tem que ir no médico. Você nunca mais vai poder carregar muito peso, isso é uma coisa importante de você saber. E você vai sempre ter que tomar cuidado toda vez que for fazer atividade física ou se você começar a engordar, porque pode cair esses pontos. Enquanto os pontos ainda estão ali e esses pontos eles são absorvíveis, então a gente não precisa retirar os pontos, eles vão sendo absorvidos e caem sozinhos, exatamente como num parto normal, mas enquanto os pontos estiverem ali, se você fizer muita força, você pode rasgar os pontos e jogar a cirurgia fora. Então faça um repouso um pouquinho melhor nos primeiros 7 a 10 dias ali, até que esses pontos comecem a cair. Outras dicas bem importantes aqui, um pouco mais práticas, né? Use roupa íntima depois da cirurgia um pouquinho mais folgada para não ficar incomodando, não ficar apertando ali. Precisa de absorvente, absorvente externo, não vai colocar absorvente interno lá para dentro. Você não pode fazer exercício físico no primeiro mês depois da cirurgia e claro que relação sexual nem pensar, né? Somente depois do médico liberar. Via de regra a gente vai liberar ali por volta de 45 dias após a cirurgia. Gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim. Comenta aqui se você gostou. Não te esquece de curtir este vídeo, compartilhar com as amigas, principalmente aquelas que têm a bexiga caída que vão precisar dessa cirurgia. Se inscreve aqui no canal, deixa aqui seu comentário. Se você quiser que eu responda em vídeo, deixa a hashtag Dr. Diego Responde. E também não esqueça de fazer parte aqui do nosso clube de membros do canal, onde você vai ter a garantia do seu comentário ser respondido, tá certo?